O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Som. Opa. Bom dia, família. Opa, não tem ninguém hoje, João Marcelo. Bom dia, família. A gente vem testando o microfone lá de dentro, fala umas coisas estranhas no meio do caminho, né? Tem criança hoje aqui na igreja? Cadê? Saudade desse povo. E aí, galera, bom dia, família. Ninguém me ouviu. Eles estão distraídos hoje. Bom dia, família! Caramba, que saudade! Tudo bem com vocês? Que legal! É tão bom saber que vocês estão aqui hoje. Afinal de contas, é carnaval! Não exagera, João Marcelo. Por quê? Tudo bem que é carnaval, mas carnaval é terça só. Hoje é domingo, é dia do Senhor. Todo domingo é o dia especial para que a gente venha para a casa de Deus. Para que a gente possa... Ai, meu Deus, que lindo! Vocês ouviram isso? Jesus salvou a gente. Palmas para Ele. É exatamente isso que a gente espera quando está aqui com as crianças. Fez milagres para a gente. Acho que hoje eu não vou contar a história, eu vou deixar eles aqui. O que você acha, João Marcelo? Ah, pode ser. Sabe o que acontece, catequista? Diga. Eu vi um negócio ali no Evangelho falando assim: olho por olho, dente por dente. Me fez pensar que o povo era meio pirata, sabe? Querer levar até as partes do corpo. Que doido. Exato. É que antigamente as pessoas achavam que precisava existir uma troca justa pelo que se perdeu. Você acha que deve ser dessa forma? Ainda bem que Jesus veio e mostrou pra gente que não é assim. O que você acha, João? Ah, você lembra aquele dia que eu dei risada do menino porque ele caiu lá na escola porque estava correndo? Só porque eu não gostava dele, eu ri muito. Aí você disse: não podemos fazer isso porque blá, blá, blá. Eu
falo blá, blá, blá. Tá bom? Você entendeu, então, que não é para rir. Aham. E ainda não tá gostando dele. Aham. A gente não precisa gostar. A gente precisa amar a vida daquela pessoa de forma que a gente imagine Jesus através dela. Tá. Respeita, ama, mas o moleque é muito chato. Não podemos falar desse jeito. Nós precisamos entender que quando a gente ama as pessoas, a gente não precisa amar exatamente o que ela é, apenas a sua essência, a sua vida, para que ela também possa alcançar o céu como nós. O que a gente veio fazer aqui hoje? Aprender sobre? E o que Jesus quer que a gente faça? Para depois irmos para o? Exato. E para alcançar o céu, o que eu preciso, João Marcelo? Ser legal e amar até quem eu não gosto. Respira. Passou. Eu sei que passou. Você já voltou para as aulas? Já. Esse já foi péssimo, né? Vocês já voltaram para as aulas, pessoal? Tá legal lá? Melhor do que ficar em casa na internet, não é? Valeu, carinho. Tamo junto. João, não. Desculpa. Não pode. Pera aí, tem uma amiguinha que quer falar. Oi, meu amor. Estudar é legal. Tem que ser bondoso, olha lá. Para a gente aprender a ser bondoso, compassivo, entender Jesus, entre outras coisas, a gente precisa estudar. Para ler a Bíblia, a gente tem que saber ler. Para ler a Bíblia, a gente precisa aprender a ler. E aonde a gente aprende a ler, pessoal? Adultos, aonde aprende a ler? Já matricularam as crianças, né? Foram na reunião de pais, né? Não é só a mãe na reunião não, viu? Pais também. Ou seja, o sonho nasceu, o sonho cresceu, tem que cuidar do sonho, né? É bem isso. E para cuidar desse sonho, a gente tem que trazer o sonho para a igreja, tem que ensinar que a gente precisa perdoar as pessoas, mesmo que elas façam algumas coisas que não nos deixam felizes. E às vezes, nos afastar dessa pessoa para não fazer coisa feia. Por exemplo, encher de porrada. Ia ser da hora. João Marcelo, pelo amor de Deus. Desculpa. Temos que ser legais. Não podemos querer fazer aquela coisa do olho por olho e dente por dente. Vamos apenas rezar pelas pessoas. Vamos ser bondosos. Vamos respeitar. Se a pessoa começar a brigar e xingar, respira. Fale assim para ela. Com licença. Quando estiver mais calma, a gente conversa de novo. E aí você sai. O que vocês acham disso? Então, quando você vê que alguém está nervoso, o que você faz? Respira. Fala para a pessoa, com licença. Quando estiver mais calmo, a gente conversa. E sai. Depois disso, vai lá para o seu quarto, lembre-se de Jesus e reze. Para que você possa aprender a amar os seus amigos e mais ainda os inimigos. E principalmente as pessoas que te irritam. Verdade, João Marcelo. As pessoas que nos irritam nos ensinam mais coisas. Então que a gente possa ser Paciente, de novo. Que a gente possa ser É isso aí, criançada. E nada de olho por olho, dente por dente, hein? Amem os inimigos e amem os amigos. Adultos, tem uma pessoa lá com S que vocês vivem falando bem, sabe?
Não fala essas coisas, João Marcelo. É só para falar para elas rezarem. Então, adultos, rezem também por aqueles que irritam vocês. E peçam licença. O exemplo de vocês vai fazer com que as crianças aprendam mais rápido. Certo, João Marcelo? Certo, catequista. Obrigada, pessoal. E não esquece, viva para Jesus! Viva Jesus! Tchau! Parabéns, né, pela apresentação, e é muito importante a gente também procurar compreender qual é o desejo de Deus quando Ele nos criou, né? Primeiramente, o primeiro chamado que Deus fez para nós foi o chamado à vida, né? A primeira coisa que nós recebemos de Deus foi a vida. Então vejam, se Deus não tivesse dado a vida, nós não seríamos chamados à santidade, não seríamos chamados a ter fé, esperança, caridade. Então o primeiro grande dom foi a vida. Mas Deus também não quer que nós vivamos apenas uma vida biológica como os animais. Os animais acordam de manhã, comem, né? E assim por diante, só se alimentam, cuidam da sua vida biológica. Mas nós somos chamados a ter uma vida parecida com a vida de Deus, que é uma vida santa, nos tornarmos pessoas melhores. E desde o Antigo Testamento, na primeira leitura de hoje, que fala, né, que nós devemos ser santos como Deus é santo. Então ser santo não é ficar ali como uma estátua no altar, né? É sermos pessoas melhores, sermos pessoas boas. E como é bom quando a gente convive com pessoas que se amam, sim ou não? Né? Isso, pessoas que amam o bem. Esse é o desejo de Deus. E para isso nós precisamos também eliminar do nosso meio o ódio, o rancor, as divisões. E também Jesus vem nos ensinando que o grande exemplo de amor e de perdão é o próprio Deus, não é isso? Olha que bênção, já viu o ciclo da vida, maravilha. Olha, vamos ver se vocês se lembram do evangelho de hoje. Jesus fala que não é para vivermos a lei do olho por olho e dente por dente. Sabe o que significa isso? Antigamente, antes de surgir a lei do olho por olho, dente por dente. Isso, e muito mais que isso, a alma. Então vejam, as pessoas brigavam, né? Esse grupo aqui do lado, né? Brigava, uma pessoa daqui quebrava um dente de alguém daqui. O que acontecia? Esse povo se reunia e matava todos desse lado. Então vejam que tragédia. Aí eles colocaram essa lei. Se alguém daqui quebrar um dente daqui, o máximo que esse grupo pode fazer é quebrar. O seu caiu? Ainda bem que não. Vamos ver como é que a lei do olho por dente, do olho por olho, dente por dente explica. E se cai um dente não tem pena nenhuma, gente. Isso não tem nenhuma punição. Vai ter que cair um dente daqui também. Então, gente, era assim. A lei do olho por olho, dente por dente, ela já foi um grande avanço. Quebrou a perna de alguém daqui, quebra uma perna, acabou, né? Não tem nada que quebrar a perna de todo mundo, era uma só. Já foi um grande avanço. Mas Jesus ainda quer mais. Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. E ele dá um grande exemplo muito bonito. Ele fala: vejam como Deus é.
Ele faz o sol nascer sobre os bons e sobre os maus, sobre os bons e sobre os, e faz a chuva cair sobre os justos e sobre os injustos. Isso. Se a gente seguir esses mandamentos aqui, né, que estamos agora ouvindo. Vejam, Deus não faz chover somente sobre os justos, mas sobre todas as pessoas. O sol nasce para todos. Vejam que bonito, como Deus é bom. Isso. Então vejam, o exemplo é o próprio Deus que nos dá. Ele, o dia que você está bonzinho, você vai receber sol. O dia que você não está muito bonzinho, você não vai ter. Não. Ele continua fazendo o sol nascer para todos. E nós devemos aprender de Deus. E aí Jesus fala que se alguém te bater numa face, você deve apresentar a outra face. É fácil? É malvado, não pode. Mas o que Jesus está nos ensinando é que nós não devemos pagar com a mesma moeda. Isso parece muito difícil, sim ou não? Perdoar os inimigos é difícil, sim ou não? Perdoar as ofensas a alguém que quer nos tirar algo. Mas vejam, é difícil, mas todas as pessoas que fizeram isso, causaram uma grande transformação nas suas vidas, nas suas famílias e também na igreja e na sociedade. O próprio Jesus deu-nos o exemplo. Quando eles feriram Jesus, prenderam Jesus, será que Jesus tinha poder para vingar-se daquelas pessoas, sim ou não? Ele tinha poder para destruir os seus inimigos? Deus tem poder para fazer o que Ele quiser, mas Ele fez isso? Não. Ele deu a outra face. Ele aceitou morrer na cruz, mas vejam, depois de 2000 anos, nós ainda estamos falando de Jesus, do amor de Jesus, da sua bondade, e procurando imitar o jeito de Jesus. E depois, é verdade, e depois vieram os santos, né, que nos dão esse exemplo. Olha, São Francisco, que foi uma pessoa que aprendeu a amar também os seus inimigos. Isso, Então vejam, que nós precisamos aprender que essas pessoas que amaram os seus inimigos, elas fizeram uma grande mudança na igreja e na sociedade. É difícil, mas quem faz isso causa uma grande transformação. E nós também estamos aqui, sempre existiram desafios na vida da igreja, sim ou não? Desde o começo foi perseguida pelos romanos, pelos judeus, mas eles continuaram anunciando a palavra. E aqui está o exemplo da catequese. Um minutinho só, depois eu vou abrir para perguntas aí. Isso. Eles abriram, então eles anunciaram a palavra de Deus. Eles catequizaram, mesmo que o mundo fosse contrário. E até hoje a igreja continua catequizando, sim ou não? Então vejam, né, quem que chamou essas catequistas? Foi o próprio Jesus. Chamou as catequistas, que já estão há mais tempo, agora vieram novos catequistas, porque nós precisamos compreender que nós somos templos do Espírito Santo. Então Deus habita em nós. Quando nós permitimos que Deus habite em nós, nós passamos por uma transformação. Nos tornamos pessoas melhores e vamos melhorando também a vida das pessoas que estão do nosso lado. Então esse é o grande desafio. Nós somos pessoas. E você? O que você queria falar?
Ah, sim, seu pai te ensinou que Pai, Filho e Espírito Santo são as três pessoas da Santíssima Trindade. Uma salva de palmas. Parabéns. Então vejam, nós aprendemos a ser santos Isso, é em casa que nós vamos aprendendo as primeiras orações e vamos nos tornando pessoas mais santas. Esse é o sonho de Deus e é o sonho também de todos os pais em relação aos seus filhos. Então, uma salva de palmas para as crianças e que Deus abençoe no nosso caminho de santidade. Isso, vamos ficar de pé e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único, e pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, seu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos a Deus as nossas preces e pedidos através da oração da comunidade.